Olá, gente, boa noite! Bem-vindo para mais um podcast Saber Viver. Terça-feira, eu não estou aguentando essa equipe Saber Viver. Tá aqui minha amiga Carol. Carol, nós duas vamos ter que arrumar um clone. Eu tava com saudade do podcast, tá? A gente tava com saudade, mas a gente vai ter que começar a se clonar, viu? Porque esse diretor nosso tá difícil. Tá complicado. Ele tá botando a gente pra ralar demais. Mas a gente vai resolver isso hoje com o nosso convidado. Todas as nossas tensões vão se acabar. Vão, você tem certeza? Vou sair daqui relaxada? Vai. Pessoal, você que está aí acompanhando, esse é mais um podcast do Saber Viver. Hoje é uma honra pra gente receber esse profissional. Vocês sabem o quanto eu amo a área, né, da terapia, dessa questão, dessa ciência, desse saber viver mesmo, cuidado com a saúde integral, não só de uma forma. E nós vamos recebê-lo aqui, ele vai contar a sua trajetória. Mas antes de vocês baterem um papo com ele, eu quero que vocês já acompanhem. Clica aí no aviãozinho, manda esse podcast para o maior número de pessoas que vocês puderem, tá bom? Chama as amigas, chama os amigos. Vai fazer janta? Tá na hora, né, Carol? Já tá na hora. Bota o podcast Saber Viver para ir escutando aí, vai ouvindo, tá no carro, tá no trânsito, tá com a gente sintonizado no podcast Saber Viver. Então vocês fiquem aí conosco, porque hoje tem muito bate-papo legal e vocês vão aprender muito, muito mesmo, eu garanto para vocês. Mas vamos enrolar mais não, né, amiga? Não, vamos apresentar. Vamos pro assunto. Você tá se roendo aí, né? Eu tô achando que você tá querendo fazer uma maca dessa mesa aqui, deitar aqui e falar, nada mal, viu? Cuida ela de mim. aumentou, inclusive, né? Tá viu? bonita essa mesa, eu gostei, viu? Ó. A Carol tá desatualizada. Vamos dar um beijo aqui pro Eduardo Arte Beats, que mais uma vez recebe a gente aqui com o podcast Saber Viver, Dudu. Brigadão, você salvando a gente aí sempre com o programa. Bom, vou apresentar para vocês. Cris, terapeuta neurofacial. Gente, a função dele é uma coisa que, assim, é apaixonante. Escuta só, vocês vão querer sair daí, já ligar para ele correndo para marcar consulta com ele. Porque no dia que ele foi no Saber Viver, eu falei, gente, deixa ele aqui comigo, porque é uma calma. E olha que todo mundo fala que eu sou calma, hein, Carol? Não, mas ele realmente é a forma de conversar diferente. Não é? Ele é uma paz. E tem que ser, né? Imagina a gente fazendo, não ia dar certo. Cris, boa noite, bem-vindo ao podcast Saber Viver. Boa Gratidão noite. mais uma vez por confiar no nosso trabalho, confiar no nosso projeto aí em transformar as vidas das pessoas, viu? Gratidão mesmo. Gratidão, vocês, Mel, Carol, prazer estar aqui. Alegria. Alegria para falar sobre algo que eu gosto tanto, que é sobre saúde e como a gente pode ajudar as pessoas a criarem mais saúde na vida delas, na vida de cada um. Isso aí, de uma forma simples, né, Cris? Sim, porque às vezes as pessoas complicam demais em achar esse sucesso da felicidade com a sua saúde. E às vezes elas estão diante de diagnóstico e se apavoram. E se elas soubessem que elas mesmas podem ser a farmácia ambulante delas, não é isso? Exatamente. A gente pode tudo, né, Cris? A gente pode tudo. Basta acionar. Vai lá na caixinha da farmácia, pega aquele remedinho, a caixinha cerebral, tá, gente? Não é a caixinha aí dos remédios, não. Então, daqui a pouco tá todo mundo querendo remédio, né, Cris? A gente fala muito, né, assim, vou usar uma palavra um pouquinho mais técnica, mas que faz sentido dentro dessa caixinha de farmácia que você colocou. A gente fala muito que existe algo em nós, que é uma inteligência inata do nosso corpo, que sabe o caminho para se curar. Então, ele tem uma capacidade de se autocurar, de se autorregular. Só o que a gente precisa fazer é tirar o que está atrapalhando isso de acontecer. Então, pode ser simples assim. Então, dá o que o corpo precisa para que ele possa fazer o que ele já sabe fazer. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos falar um pouquinho daqui a pouco, vocês vão aprender como fazer isso, viu? Então, fiquem sintonizados, gente, porque é um assunto bastante relevante e eu tenho certeza que vocês vão tirar aí, olha, medicamentos mesmo da sua vida, se você souber acessar
tudo isso que o Cris vai passar pra gente. Agora, conta um pouquinho pra gente, quem que é o Cris? Você é daqui de Belo Horizonte, nasceu em Minas, como que é? Sua Sim. trajetória aí. Então, vamos lá. Nasci e fui criado em Belo Horizonte. Tive infância bastante livre, de bastante movimento, que é algo bastante saudável. Brincadeiras lúdicas, Brincadeiras tudo. lúdicas, muito solto. Eu sou o 6º filho, né, de uma família grande. Então, é aquela história. O primeiro, a mãe olha. Né? O Vigia, segundo, a mãe protetor. olha. Você vai cuidando do outro, né? É uma Terceiro, beleza. quarto, quinto, Então, já sou 5º e 6º, né? Eu tenho um irmão gêmeo. Então, a gente cresceu muito livre, muito solto, num sentido positivo, que a gente se explorou e experimentou muita coisa na nossa vida, né? Em relação ao movimento, em relação a possibilidades, em relação a algumas artes também, mas aí faz parte da experimentação. Faz né? parte Então, do crescimento faz parte também, do né, crescimento, Cris? exatamente. Faz parte aí do crescimento. E aí você estudou aqui em Minas, como que foi? Aqui em BH, né? Sim, e aí estudei em BH, em algumas escolas. Estudei o quê? Estudei em Pitágoras até um bom tempo. Depois eu estudei um pouquinho no Promove, depois fui estudar no Sebrae, que foi uma experiência super legal, de um curso técnico em administração. E depois disso que eu fui para a faculdade, onde eu fiz a formação de fisioterapia. Ah, então você chegou a fazer fisioterapia. Exatamente. Então, a minha formação de graduação é fisioterapia. Fisioterapeuta. E aqui, Cris, fisioterapia era uma área antigamente. Hoje a gente não pode falar tanto, né, Carol? Mas antigamente, fisioterapia era uma área assim, da parte da medicina que era bem assim, conceituada, todo mundo queria fazer, né? Era o doutor, né? Isso você pegou, porque é a sua... exatamente. Você pegou essa área, né? Que era um curso muito desejado pelas pessoas. A área da fisioterapia era odontologia na época e fisioterapeuta, né? A não ser médico, né? Tirando a medicina tradicional, convencional. Na época, era o curso mais concorrido, era fisioterapia. Sim. A época que eu entrei... Era o bom ainda, né? Tem sempre algumas profissões que entram assim em ápice, né? Eu não sei exatamente por quê, mas acho que veio o desejo das pessoas de falar assim, olha, aqui tem um caminho para eu poder ajudar a cuidar das pessoas. Mas eu acho que é isso que a Carol falou também. Sempre tem. Mas eu acho que é isso que a Carol falou, era o título, né? Porque quem não tinha condição de fazer uma medicina, que era um curso muito concorrido, era o ápice, né? Aí tentava odontologia, fisioterapia. Então, eram os segundos e terceiros cursos mais concorridos da área da saúde, né? Sim. Era fisioterapia e odontologia. Sim. E para ter esse título mesmo, né, de doutor. De vir ali, a fisioterapia estuda 5, 6 anos? 5 anos. No mesmo período, né, de médico. Depois, bom... Que é uma parte, né, da medicina. Eu falo que a graduação, ela é uma base para a gente seguir a profissão. Então, você estuda 5 anos, no meu caso, 5 anos. Depois eu estudei uma pós-graduação de mais 1 ano, depois o mestrado de mais 2 anos, e depois, incontáveis anos, até hoje, porque eu não paro de estudar. Não, é isso que eu ia falar agora. Então, a área de saúde a gente não para de estudar, não. Em 3 anos. Formação em experiência somática, que é um trabalho para trabalhar com trauma emocional, mais 3 anos. E aí, uma outra formação, outra osteopatia. E quando a gente vai ver, são anos e anos e anos estudando, aprendendo e desenvolvendo um trabalho que vai se modificando. Então, quando eu formo como fisioterapeuta, eu trabalhava numa esfera que era muito a esfera do corpo em movimento e aquela esfera biomecânica. Sim. Então, meu olhar era um olhar para a biomecânica do corpo, para as forças que regulam os movimentos do corpo e, quando elas estão alteradas, podem gerar sobrecarga nas articulações, músculos, tecidos do corpo. Só que isso eu sentia que, nossa, eu sinto que eu quero mais, eu quero entender mais esse corpo, esse sistema. E aí, isso foi me levando, me motivando a buscar outras formações. E foram essas outras formações que foram ampliando o meu olhar para o olhar que eu tenho hoje. Dá para citar quais foram? Dá. Pelo menos assim, as principais. Lá vem a enciclopédia Barça aí, né, Carol? Então ampliando em relação à fisioterapia. Eu fiz uma formação de Rolfing, que é uma formação maravilhosa. Explica pra gente o que é. O Rolfing é um trabalho de corpo que trabalha com um olhar especial para as fáscias. Foi aí que eu entrei nesse universo das fáscias,
que hoje eu trabalho tanto. Vamos falar inglês? Inglês, mas Vamos lá. Deixa eu explicar o que é fácil. Onde que você encontrou? Foi na faculdade? Onde que foi essa interrogação que te fez crescer para essa área em especial, específico? Boa. Então, a interrogação era uma inquietude que eu sentia dentro de mim, que me falava assim, não é exatamente isso que é para eu fazer. Queria algo mais. Ou seja, o livro te ensinava até X, aí você falava, não, tem alguma coisa aqui que não está escrito. Mesmo a fisioterapia é uma área maravilhosa. Sim, eu tenho vários amigos e colegas que trabalham como fisioterapeutas, então acho lindo, valorizo. Eu só sentia que, para mim, eu queria fazer algo ainda mais amplo. Eu queria explorar outras áreas da saúde que iriam interagir com essa área do movimento, com essa área biomecânica, e assim eu poderia ajudar a criar mais saúde. Sempre foi essa a minha busca. Para a gente não perder nossa ordem, aí você foi fazer essa questão das fáscias. Isso. Aí a primeira coisa que me veio... eu vou chegar nas fáscias. Então, a primeira coisa que me veio, assim, como uma formação mais robusta, porque eu fui estudando várias coisas até chegar no Rolf. Aí eu fui fazer o Rolf. É uma formação em São Paulo, em que a gente estuda as fáscias. Vamos lá, o que são as fáscias? Fáscia é um tecido que envolve todos os músculos do corpo. Eita, envolve os músculos e entra para dentro dos músculos. Só que não para aí. Porque esse mesmo tecido, ele envolve também os órgãos e vísceras, envolve também os vasos, envolve também os nervos, envolve também o cérebro, a medula espinhal. Achou eu achando agora... que era fácil. Aqui, tá vendo? Você estava achando que era tudo fácil. Você estava achando que era tudo fácil. Corta essa parte. Eu vou até aproveitar que a Carol tá achando que era fácil e eu vou agradecer, porque hoje nós temos telespectadora aqui ao vivo no Saber Viver. Estou aqui com uma pessoa, uma amiga, que foi um presente de Deus na minha vida, né, Carol? Na nossa vida, né? A nossa vida tem aí abençoado muito a gente, tem tido um olhar incrível e uma profissional, gente, uma massoterapeuta que eu estou sob os cuidados das mãos dela. Cris, eu posso te falar, viu? Marca seu horário. Vou marcar. Marca seu horário, porque também, o trem é intenso. Todo mundo precisa. Beijo, Leda, pra você que tá acompanhando a gente aqui hoje, viu? Ao vivo no nosso podcast, tá aqui. Tá aprendendo aí o que é fáceis? Fáceis. Você não tá aprendendo igual a Carol falou que é fácil aqui não, né? Meter essa garra. Vamos lá. Não é fácil, gente. Vocês estão entendendo, né? O trem é complicado. Ele pode ser, ele não precisa ser complicado, mas complexo. Então, que na verdade, o organismo vivo, o corpo humano, ele é complexo. Ele não precisa ser complicado. Então, a gente aprender a olhar para o corpo com um olhar complexo é fundamental. Porque se a gente olha no olhar reducionista, a gente vai ver um pedacinho tão pequeno do corpo que a gente não vai conseguir ajudar tanto esse corpo. Mas se eu consigo olhar a partir dessa visão complexa, de novo, que não precisa ser complicada, eu consigo entender mais o que está acontecendo, e ao entender mais o que está acontecendo, eu consigo ajudar mais esse corpo a encontrar o caminho que a gente falou lá no início, que é um caminho que ele sabe percorrer, que é um caminho que direciona ele para a cura, para a sua autocura e regulação. Gente, é muito interessante, porque a gente fica, né, assim, é lógico, podcast, a gente está aqui brincando, mas eu falei com vocês no início, é um assunto que eu sou apaixonada, porque podemos falar que é uma área da saúde, né, Cris, onde você entende o corpo humano num todo. A gente não separa mais o corpo humano como físico, mental e espiritual. A gente trata o indivíduo como um todo. Essa é a minha paixão, sabe? É saber conectar essas três situações, né? É trabalhar a sua mente, para sua mente trabalhar o seu espiritual, porque a gente sabe que tudo é energia. Então, quando a gente vibra uma energia alta, você tem ali uma elevação, né, na sua célula, dessa vibração, e você emana saúde, emana alegria. E quando a gente percebe aquelas pessoas que vibram baixo, a consequência vem. Nas minhas palestras eu mostro muito na área da terapia, aquele potinho de arroz, né, gente? É só você pegar 2 potinhos na sua casa. Eu tô falando sério agora e o Cris não vai deixar eu mentir, né, Cris? Pega 2 potinhos de arroz aí agora. Põe um pouquinho de arroz em cada potinho.
fica todo dia falando coisa ruim para um potinho e todo dia falando uma coisa boa para um potinho. Daqui 7 dias, você entra aqui em contato com o Saber Viver e me conta o resultado. Você vai ver o que vai acontecer com esses seus potinhos negativo e positivo. Tô sabendo dessa, não vou fazer isso, hein? Você não sabia? Não. Eu tô falando que essa minha amiga tá desatualizada. Gente, vou fazer Vamos isso. trazer ela pra área, Semana que vem a gente conversa. Então aqui, ó, desafio lançado pra Carolina Caetano. O potinho. Você vai fazer um potinho de um lado, um potinho do outro. Não é isso, Cris? É isso aí. E joga só coisa ruim, palavras ruins dentro de um potinho. Todo dia olha pra ele e fala... Tá, deixa E no comigo. outro você trata com amor e carinho. Aham. Entendeu? Daqui uma semana você me conta, amiga. É sério Não, isso. vou fazer, tô falando Isso sério. é física quântica. É sério isso. Isso é muito sério. E a gente acha que a gente não vibra nessa energia. E isso é física quântica e é, assim, incrível. Quando eu estudei física quântica, eu falei, realmente, hoje eu entendo o que somos, né? Nós vamos chegar lá. Depois dessa trajetória, que essa foi a etapa 1, vamos falar Vamos assim? lá, né? Etapa 1 da Barça, que tá maravilhoso. Etapa 1 da Barça, depois da Vamos fisioterapia, lá. etapa 2, capítulo 2. Vamos lá. Então, etapa 1, ela tem mais um ponto muito importante nessa etapa, que é, olha, eu comecei a entender, existem as fáscias. Até numa perspectiva mais do movimento na época, mas olha, tem fáscia e ela faz um tanto de coisa. Ela interage várias partes do corpo e faz essas várias partes funcionarem como um todo. Sim. Que pode ser mais ou menos coerente. Saúde é quando esse todo é coerente. Maravilha. Além disso, o Rolf me ensinou a usar o meu corpo de uma forma diferente, de uma forma mais presente, mais incorporada e mais saudável. Então, para mim, essa foi talvez a maior coisa de todas, que foi me devolver para o contato com o meu próprio corpo. Porque a maioria das pessoas vive sem ter um contato real com o próprio corpo, sem perceber o que está acontecendo no próprio corpo. Não se toca, não se entende. Não se toca, não se habita. Sim. Realmente. E não percebe o que está acontecendo nesse corpo. E o tempo inteiro tem algo acontecendo no corpo. Se a gente para um pouquinho e presta atenção, agora a gente consegue perceber um tanto de sensações nesse corpo. A gente consegue perceber os nossos apoios, a gente consegue perceber se está quente ou se está frio, a gente consegue perceber áreas do corpo onde existe alguma tensão, a gente consegue perceber áreas do corpo que estão mais relaxadas, a gente consegue perceber se tem fluxo ou se tem bloqueio em diferentes partes do corpo, e assim vai. E quando a gente percebe isso, a gente pode se relacionar com a vida, percebendo o que está acontecendo dentro de nós. E isso passa a ser uma grande bússola que nos orienta no caminho da vida. Olha, captou vossa mensagem? Nós estamos aqui impactadas, caladas, né, Carol? Eu quero ver como que ele trata, eu já estou curiosa, deixa ele falar, que eu estou aprendendo. Já vai sair daqui marcado, né? Já vai sair daqui marcado, vamos lá. Eu fiquei com vontade de te ver falar nisso. Ai, que delícia! Tá quando eu te vi hoje, eu falei, gratidão! Sinto que tem algo aí que a gente pode contribuir. Por isso eu até te perguntei o que você estava investigando. Ai, gratidão, Cris, gratidão. Eu falo que a gente, mas Deus une propósitos, né? E ele conecta pessoas à toa. E eu falo que eu sou essa ponte mesmo. E eu me sinto muito honrada e muito feliz por ter tanta essa conexão, né? A gente conecta tudo no olhar, né? Sim, no olhar. Sim. Vamos lá, segundo capítulo dessa Barça. Vamos lá. Então, legal. Então, o Rolf me trouxe toda essa base, né? Depois veio a osteopatia. Essa eu amo. Então, na osteopatia, quando eu comecei a estudar, ampliou mais ainda as possibilidades dessas conexões, de compreender as conexões de diferentes partes do corpo. Falei assim, legal, tem algo interessante aqui. E foi no início da osteopatia onde a gente criou a Academia Brasileira de Fáscias, que é a nossa escola de fáscias, onde eu encontrei com o Léo, que veio a ser o meu sócio, né, e até hoje a gente é sócio nessa empreitada, e onde eu fui aprendendo muito, aprendi muito com ele e com outras escolas onde eu estudei,
E aí eu comecei a estudar em escolas fora do Brasil também. Então, a gente foi para os Estados Unidos e fez vários cursos lá. Fui para Buenos Aires, depois voltei para os Estados Unidos. Lá tem muito mais especializações nessa área, Cris? Tem mais especializações que você conta pra gente? nessas áreas. Eu tenho certeza que vai ter gente, né? Em casa, estudiosos, assim, médicos, curiosos também. Curiosos para saber. Na verdade, a gente tem uma área de saúde no Brasil muito avançada, mas nós tem também profissionais que desenvolveram coisas muito especiais que estão fora. E a minha vontade naquele momento foi, cara, eu quero ir até esses caras. Eu quero estudar diretamente com eles. Não, e a gente já sabe que nós somos, né, a somatória das 5 maiores pessoas que a gente convive. Então, se você busca, né, conhecimento, se você busca pessoas que você tem ali de referência, é fato que você vai vir somando isso. Sim, sim. Então, eu fui estudar coisas diferentes. Então, assim, eu fui estudar uma abordagem mais fluídica para as disfunções do corpo. Um cara lá em Spokane, nos Estados Unidos, são 5 aviões para chegar lá. Então, tem um movimento literal. E fui estudar outra abordagem fluídica em outra cidade dos Estados Unidos. Depois fui estudar abordagens para tratar o cérebro, usando o trabalho manual. E isso tudo eu fui integrando com toda a base que eu já tinha e com outras escolas que eu fui estudando. E a gente foi construindo uma ideia de um trabalho nessa perspectiva facial. É o que a gente ensina na Academia Brasileira de Fáscias. A gente tem uma formação para o sistema facial, que é para as pessoas, para os terapeutas, aprenderem esse olhar das fáscias nessas diferentes esferas. Movimento, neural, visceral e fluídica. Então, ok. Já formou a primeira base. Formamos a primeira base. Então, olha, já conseguimos olhar para o corpo na perspectiva das fáscias que integra diferentes sistemas corporais. Mas e a gente ainda tá na esfera também, corporal. né, Cris? A osteopatia, ela acaba complementando muito isso. Sim, a osteopatia olha muito nessas esferas. Ela olha nessas esferas, Sim, né? é muito, muito complementar. Eu não sei se você conhece aí que está acompanhando o podcast, mas cita rapidinho pra gente, assim, o que seria essa energia da osteopatia, né? Esse tratamento, vamos falar assim. O olhar da osteopatia, ele compartilha várias coisas do que eu estou trazendo até agora nesse olhar. O que a gente decidiu na Academia de Fáscias é direcionar o olhar para a fáscia. Enquanto a osteopatia olha também para outras esferas do corpo, como, por exemplo, as articulações, e aí envolve as manipulações articulares, mas olha também para as vísceras, olha também para o crânio, olha também para o sistema nervoso, enfim. E aí são abordagens que são muito parecidas, mas que têm alguns aspectos diferentes. Tem uma individualidade de cada uma que é diferente. Mas se complementam, né? Vamos falar assim, se complementam. Sim, exatamente. E depois da osteopatia, você foi fazer? Então, nesse percurso, eu acabei nem finalizando a minha formação de osteopatia, porque eu enveredei para essas outras escolas. Bom. Então, segui por esse caminho. Depois, veio o interesse de, agora eu quero aprofundar no lugar emocional. Como que eu posso aprender a olhar para as disfunções emocionais, para os traumas emocionais e ajudar a tratar esses traumas emocionais? Então, eu comecei a estudar isso muito, fiz alguns cursos e depois eu fiz uma formação em experiência somática, que é um método maravilhoso, desenvolvido inicialmente pelo Peter Levine. E nesse método, a gente aprende a olhar e dar movimento para os traumas emocionais. Depois a gente pode até enveredar nisso mais. E aí, uau, é maravilhoso. E aí eu falei, opa, então agora eu tenho uma outra possibilidade de lidar com as minhas próprias emoções e, claro, ajudar as pessoas a lidarem com as próprias emoções. E com os traumas, né? Que são tão fortes e que te acabam embarreirando, formando capas protetoras ali, escondendo, né, a sua dor. Porque você acaba trazendo isso. E aí é o que eu sempre falo, aí vai virando aquele cimento ali, que depois para quebrar é difícil. Exatamente. É mais fácil tratar agora, do que deixar para tratar depois, que já está ali endurecido, né? Sim. Aquela cicatriz mal curada, né? Exatamente. Bom, daqui a pouco eu gostaria de trazer uma perspectiva bem prática de como esses olhares se integram. Eu acho que isso pode ajudar muito todo mundo a compreender. Mas rapidamente sobre isso. Eu aprendi a começar a lidar com as minhas emoções, eu já tinha 35 anos por aí.
35 anos. Eu ia falar que ele tem 30. Eu tô querendo entender assim, que você estudou muito, né, Cris? Esses cursos que você fez livre, que você foi lá fora, você ficou quanto tempo? Ficava 15 dias, 20 dias. Tá, e voltava, aplicava. Continuava. Fazia seu laboratório, né? Isso, existia esse período. Tem sempre essa. Fazia um intensivo, né? Aí fazia 15, 20 dias direto de curso e voltava. A gente conseguia fazer isso. Mas o que eu ia comentar isso, eu fui aprender a lidar com as minhas emoções com 34, 35 anos. Falei, opa, tem um universo aqui para olhar para isso. Hoje, eu ensino meu filho de 2 anos a lidar com as emoções dele. Que legal, gente. Eu tô com 40, não tô sabendo lidar, gente. Tem tempo ainda. Carol, entendeu? Tem dia que as suas emoções, olha, não te mentir não, viu, Cris? Tem dia que as emoções dela tá pra um chinelo, sai todo mundo correndo na frente dela. É isso aí, Olha como que é interessante, o filho dele de 2 anos já está aprendendo. Então, pra lidar com as emoções. E exatamente. Você não. Então a trajetória vai ser mais fácil. Deixa eu contar uma história rapidinha aqui. A gente estava andando de bicicleta esses dias. Eu ando muito de bicicleta com os 2. Eu tenho 2, um de 4 e um de 2. O de 4 também eu ensino desde cedinho, né? Mas vamos lá. É porque isso aconteceu com o de 2. Ele anda na cadeirinha da frente e o de 4 na cadeirinha de trás. E a gente vai para a escola, enfim, a gente vai para muitos lugares. E aí, uns dias para trás, eu estava descendo uma descidinha com um pouco mais de velocidade e o menorzinho da frente, ele segurou forte no meu braço e sinalizando, né? Olha, eu tô com medo. Com medo, aqui. Tá sinalizando para você. Mas ele só segurou forte enquanto a bicicleta estava rápida. E eu falei com ele, filho, você está sentindo que está inseguro? E ele falou assim, sim. Aí eu diminuí a velocidade da bike, continuei descendo. Falei assim, olha, quando eu diminuo a velocidade, você se sente mais seguro? Ele, sim. Pá. E aí ele já soltou minha mãozinha. Aí eu falei assim, agora experimenta, coloca a sua mãozinha no guidão. Aí ele pôs. Aí eu falei assim, quando você coloca a sua mão no guidão, você sente que isso te dá mais segurança? Ele falou assim, sim. Eu falei assim, olha, e aí eu falei com ele, então sente essa sua força e sente essa segurança. Percebe? Sim. Depois disso, a próxima descida, o que aconteceu? Você já foi mais rápido e ele não teve essa insegurança. Ele segurou no guidão e ainda falou, bom. Percebe? Sim. Percebe? Percebe a construção de recursos que vão ajudando ele a perceber como ele está se sentindo e, mais do que isso, que ele tem recursos e como que ele vai pode controlar essa emoção dele. Exatamente. Ele tem recursos que ele pode construir uma sensação de segurança. Sim. E isso ajuda ele a lidar com o que está acontecendo na né? vida. Ele vai dominando. Sim. Imagina que ele cresce aprendendo isso. Né? E Não, a gente com 30, 40 que vai aprender a começar a lidar com isso. Eu posso falar que eu também não estou sabendo lidar com isso. Não, mas essa daqui vai, ela gosta de umas coisas radicais e vai numa boa. Eu vou aprender isso que ele está falando. E na hora que para eu conseguir pular de paraglide, fala? Eu vou levar ela para pular de paraglide. Então vou lembrar de você, tá, Cris? Voar de paraglide. Vou lembrar, porque antes olha pra você ver esse trauma que você está falando, né? Antes eu conseguia fazer várias coisas em relação à altura e hoje eu já não consigo mais. Parece que a gente vai envelhecendo, vai ficando bobo, né? Então, assim, e eu não sofri nada em relação à altura, mas eu já não consigo fazer. Então, existe alguma coisa que tá me travando aí que eu vou descobrir. Eu sou aquele tipo de amiga. Sim. Eu sou aquele tipo de amiga mãezona. Mas que empurre. E aí, eu falo assim, vai, tô aqui do seu lado. Você não vai acontecer nada, eu tô aqui. Passa essa segurança. Sim. Mas eu jogo todo mundo. Boa, jogo todo mundo. Porque foi assim que a vida fez comigo. É me jogar mesmo no meio dos tumultos, aflitos, conflitos. Sim. Nós viajamos agora juntas, em outubro, no meu aniversário, e ela tem medo de mar. Eu peguei um barco, botei ela em alto mar e falei, pula. Você é louca? Mas eu tava vendo os peixes na minha frente, Tem imagina, 15 meu corpo travou todo. Tem 15 metros de profundidade. Falei, só
tem 15 metros de profundidade. E você tá cheio. Olha que lindo esse aquário. Quando que você vai ver isso natural? Pô, bacana, bacana. Tô com medo. Vem com medo mesmo. Vamos amarrar Sim. boia. Amarra a boia de um 15 lado, boias. amarra a boia do outro. Mas esse foi. Aí eu vou descer pela escadinha. Vem pela escadinha. Eu dentro do mar, eu venho. Segura a minha mão. Tô aqui. Ah, E a minha isso aí. filha atrás de mim, assim, mãe, é doida demais. Ela bota todo mundo no meio dos atos. Se essa menina afogar, ela vai afogar você. E eu aviso. imagino só um tubarão lá embaixo, mais nada. E eu- todos os músculos assim, até Que legal. travado. Não, e eu assim com Sim. ela, ó. Mas foi, se né, Carol? sentir Foi. medo, eu falei, se sentir pânico, não debate, não entra pra você, não vai afogar. Sim. Você tá com proteção, você tá com colete, você tá com boia. E eu ainda tô aqui, não vai. Sim. Então, até pra eu também te salvar, eu preciso que você confie. Mas você é capaz. Desceu pela escadinha, pulou. Eu fiz igual seu menino, eu acho. Só que em outra, né? Aí situação. pulou, tá, aí arredou pra trás em alto mar pra tirar a foto com os peixes. Tá bom. Tá bom. Sim, Mas foi, foi. né? Foi. É vencer isso mesmo. Sabe, é o que você representou para ela? Recurso. É uma palavra que eu adoro. Porque quando a gente dá recurso, a gente ajuda Sim. algo a se mover. Então, por exemplo, te ajudou a se mover na direção da experiência. Eu não queria contar pra ninguém, não. de mas a entrar, minha- foi um mas- recurso. eu não queria verdade, contar pra né? ninguém, Cris, mas a vontade era de empurrá-la de cima do barco. Pra ver se ela aprendia a nadar na Tá força, bom, na tá raça. bom. Mas eu sou boazinha, Momento minha terapeuta falou mais alto. Deixa eu aproveitar e falar Momento uma terapeuta coisa. falou mais alto. A gente falou sobre envelhecer, né? Para mim tem... Bom, a gente vai envelhecer, mas a gente pode se tornar mais ou menos velho à medida que a gente envelhece. E aí tem 2 antídotos para isso, ou para que a gente possa envelhecer sem se tornar velho. Um é que a gente vai aprendendo a lidar com as nossas emoções. As emoções do que está acontecendo agora e do que já aconteceu, que ficou guardado nesse corpo na forma de tensões, bloqueios e tudo Sim. isso. Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo é a gente se permitir experimentar coisas novas. Se a gente pode fazer essas 2 coisas, a gente vai envelhecendo e vai melhorando à medida que a gente envelhece. Não, e eu garanto pra você que foi a melhor viagem que a gente já Foi. fez juntas. Olha só. saudade. E foi Isso aí. assim, foi incrível, porque foram 5 mulheres em alto mar, porque eu sou apaixonada com, né, alto mar, eu não gosto de beira-mar, eu gosto de alto mar. Sim. Então, assim, eu amo, e assim, fomos em lugares que até eu mesmo, na minha cidade, que eu tô lá há 17 anos, não conhecia ainda, fui conhecer agora com elas. Que legal. Então, assim, Sim. foi uma viagem que nós trouxemos muitas recordações. Foi uma amiga nossa A conosco que você Ivana. conheceu, a Ivana. Uhum. A Ivana, ela tá com 52 anos. A Ivana é uma energia incrível. Nunca foi em alto mar. Já Ah. viajou de veleiros, de tudo. Entrar na água, nunca. Eu coloquei umas 15 boias nela. E Ela foi a primeira e a última a querer vir embora do E mar. aí o Ai, recurso que legal. aconteceu. O Cris. recurso. E aí, e o marido dela e a filha dela aqui em BH, assim, você não vai fazer isso com ela. Pelo amor de Deus. Aqui, eu troco o meu nome se você conseguir botar ela na água. Aí eu mandei foto pra eles dela nadando com as 15 botas Mas penduradas dela. estava lá. Mas tava lá sozinha em alto mar nadando no meio dos peixes. E a filha dela assim, Mel, eu não sei o que você tem, mas, cara, é incrível o que você consegue fazer. Minha mãe fala até hoje que ela conseguiu ir Legal. pro alto mar com Legal. você. Aí, Mas voltando um pouquinho pra gente não perder nossa ordem aqui, aí você foi fazer todas essas faculdades e sim. acabou encontrando ali o que você, vamos falar assim, que eu acho que ainda não chegou ao final do seu encontro, porque cada hora a gente estuda mais e descobre coisas Sim, melhores. Sim. E a nossa medicina também, ela vai avançando e vai nos É. ensinando cada vez Sim. mais, né, Cris? É o que você falou, a Sim. gente nunca para de estudar. É, É. porque aí nessa trajetória, ela ainda não acabou aí. Não, no Pois dia é, de tô hoje. querendo E nem, aqui, nem vai nem acabar, né, vai. porque ela continua. Mas aí veio também o interesse de expandir mais ainda nessa compreensão do integral, onde eu fui estudar um pouco mais a parte bioquímica do corpo e onde eu fui estudar um pouco mais a parte da física quântica, que eu vou chamar aqui de informacional, que é, né, os campos informacionais que estão influenciando na nossa vida e na nossa saúde. Uhum. E aí, para eu não usar a palavra espiritual, mas poderia usar também esse lugar espiritual, sem me referir a nenhuma religião, Sim. mas a um lugar mais expandido, né?
Então, eu comecei a aprofundar mais nisso. Na verdade, o meu caminho espiritual, que eu comecei a aprofundar nele já há muitos e muitos anos. Há uns 15 anos que eu já medito regularmente, todos os dias, e que eu vou fazendo uma trajetória nessa direção. Então, tudo isso me ajudou a criar o que a gente criou agora, esse ano, que foi a Gênesis. A Gênesis é um movimento de saúde com esse olhar integral. E é muito legal, né? Exatamente. Então, o que a gente procura olhar numa perspectiva mais ampla, numa perspectiva que envolve a parte biológica, mas não só, a parte psico, social, espiritual, informacional. E como a gente pode integrar tudo isso para compreender a saúde e gerar mais saúde. Essa é a ideia. Eu posso falar mais disso para exemplificar de uma forma que eu acho que vai ser bem simples, para a gente entender. Tá, mas, cara, como é que a gente pode olhar para algo numa perspectiva biopsicossocial e espiritual e isso fazer sentido? Então, eu posso falar sobre isso. Dá um se fizer exemplo. sentido aí. Dá um exemplo. Às vezes eu Nosso falo assim, telespectador ali, para quem está acompanhando a gente, a aprender. Então, vamos lá. Então, bom, tá, você quer um exemplo curto ou pode ser longo? Vamos um exemplo curto, porque senão a gente não vai conhecer mais coisa do Cris aqui, gente. Tá, mas vamos lá, simplifica. Deixa eu falar uma outra Pode. coisa antes. Vamos lá. A gente está buscando saúde. Assim, as pessoas estão buscando saúde, nós, na nossa vida, estamos buscando saúde. Eu considero que tem duas condições básicas para a gente encontrar saúde. Eu falo que é uma combinação de duas coisas. Uma é um desejo ardente de cura. E a segunda é uma fé profunda de que a cura pode acontecer. Perfeito. Se a gente traz essas duas perspectivas juntas, o desejo, ele cria um movimento. A fé cria a possibilidade de materialização desse desejo. Então, essa é a combinação. Porque eu, como terapeuta, eu conheço caminhos que podem levar à cura. Mas, na verdade, é a pessoa que vai se curar. Então, ela tem que vir e falar assim, eu quero muito me curar. E eu acredito que esse caminho é possível. E eu falo, tudo bem, então vem. Eu dou a mão e falo, vem. Eu tenho um caminho aqui que eu acredito que pode te ajudar. E nesse caminho, a gente precisa desenvolver. Bom, a gente quer proporcionar uma experiência de cuidado, mas a gente precisa também desenvolver autonomia. E a autonomia, ela envolve essa pessoa a assumir um lugar ativo no processo de cura, envolve ela ter conhecimentos e ferramentas para se cuidar. Porque aí ela ganha autonomia. E ela fala, uau, eu sei o que está acontecendo no meu corpo, eu tenho ferramentas práticas para me cuidar, e eu acredito que isso é possível e eu quero muito que isso aconteça. Pum, quem está nos acompanhando deve estar ali assim, fácil ele falando, mas na prática você sabe que não é assim que as pessoas, né, compreendem. Até porque realmente a compreensão é como dizer, ele é simples, mas é complexo. A percepção, né? De todo. Então, assim, é lindo o que o Cris traz, porque, gente, é aquilo que nós falamos no início. Nós podemos tudo. Basta querer, acreditar, que é dessa fé que você é capaz, que você consegue mandar e desmandar no seu corpo. Se você falar que essa água aqui que você vai beber e vai te dar dor de barriga, eu te garanto que vai te dar dor de barriga. Mas se você falar que essa água aqui tem um remédio que vai beber e vai curar sua dor de cabeça, você vai beber e vai curar a dor de cabeça. E eu vou concluir num exemplo muito simples, Cris, até porque como terapeuta integrativa, e eu mando manipular muito floral e homeopatia, as famosas balinhas de açúcar. Quantas e quantas vezes eu tratei pacientes meus com famosas balas de açúcar? Quantas e quantas vezes? E trato até hoje. Sim. Sabe? Então, assim, isso é muito sério, gente. É o que a gente acredita. Se você acreditar nas coisas boas, se você acreditar, você vai conseguir. Sim. Eu acho que assim, isso simplifica, partida, né? Acho que isso simplifica o que você vem dizendo.
né? Sim. Tudo é realmente o acreditar, é o ter fé, levar para a mente, é mandar para o corpo os sinais. É difícil sozinho? Não vou te falar que é fácil sozinho, não. Principalmente para quem está passando por situações que nem ela reconhece que está naquele movimento. Sim. E aí fica se questionando, por que comigo? Deus não ama, eu não sou assim, eu não sou assado. E isso a pessoa não entende, que ela traz para si mais movimentos negativos. Sim. Do que olhar para um ponto positivo. Obrigada. Alguma coisa aconteceu, tenho certeza que eu acredito que seja para livramento, eu acredito que seja para o meu bem. Aí não foi para o meu bem, me ajuda a ser para o meu bem, transformar essa energia, aprendizado. Sim. Por isso que nós estamos aqui. Cris está aí. Eu não vou falar que está eu aqui mais, porque eu já estou tomada com meus pacientes aqui, ó. Que não me dão mais tempo de agenda, gente. Mas, precisando de uma mãozinha, é só ligar pra gente. A gente encaminha hoje pro Cris. Cris tá aí. A gente enche a agenda dele ainda mais do que já é, porque aí a gente consegue ajudar as pessoas, né, Cris? De uma maneira mais simples, né? Conta pra gente, Cris, assim, até um case mesmo que passou nas suas mãos, assim, pra gente né, entender um pouco na prática mesmo, né? Na prática, como que acontece. Vamos lá, eu vou tentar ser breve, mas eu quero trazer isso no sentido da gente entender como que esses olhares podem estar presentes. Vamos lá. Então, e como a gente pode buscar diferentes abordagens para tentar resolver um problema. Mas o que eu quero mostrar são as possibilidades. Vamos lá. Então, imagina uma situação que é de uma pessoa que está com um problema de pele. Então, ela está com uma descamação na pele. Né? Isso aconteceu com uma paciente. Então, ela pode chegar e falar assim, olha, eu estou com um problema de pele. Eu quero resolver esse problema. Será que não tem uma pomada que eu posso passar e resolver isso? Esse é um olhar e uma abordagem. Sim. Só que esse é um olhar e uma abordagem mais superficial. Porque pode até ser que, aquela descamação ali melhorou. E aí continua a vida. Mas se aquela descamação aconteceu, provavelmente tem algo que levou ela a acontecer. Então a gente pode olhar para isso também numa perspectiva mais ampliada. Então vamos lá. Uma perspectiva mais ampliada que começa no olhar biológico. Vamos olhar um pouquinho para cada um dos olhares. Biopsicossocial, espiritual, enfim. Mas eu começo no biológico. E no biológico, eu tenho algumas esferas de como eu posso olhar para isso. Eu posso olhar isso na perspectiva facial, na perspectiva bioquímica e na perspectiva bioelétrica ou energética, mas pensando em fluxo de elétrons. Vamos lá. Uma perspectiva facial, um exemplo de o que a perspectiva facial pode trazer. Eu posso olhar na perspectiva facial e entender o seguinte, olha, meu corpo tem uma quantidade de energia e ele precisa direcionar essa energia para onde é mais importante. Então, imagina que eu tenho um órgão que está em sofrimento, um fígado, que é um órgão tão importante com 500 funções diferentes. Sim. O que o corpo vai fazer? Olha, esse fígado está precisando de energia. Se não tem toda essa energia disponível, ele vai tirar de algum sistema desse organismo que não é tão importante como o fígado é. E qual é o sistema menos importante do nosso corpo? A pele. Cabelo, pele. Então ele vai falar assim, olha, pele, vou tirar a energia de você porque esse fígado está precisando muito da sua energia. Então ele tira a energia da pele e essa pele começa a sofrer. Então começa a ter uma descamação de pele que na verdade é um problema do fígado. Sim, que está roubando a energia que iria para a pele. Por isso que eu amo, na sabedoria dele. Por isso que eu amo o podcast Saber Viver. Exatamente. Porque aqui a gente consegue compreender tudo. Isso. Então, uma perspectiva. Estou no biológico, no facial. Eu vou dar um exemplo de cada uma aqui. Facial. No facial também eu poderia pensar, olha, se eu tenho alguma alteração dos fluxos, arterial ou venoso e linfático, eu começo a ter uma área que ou não recebe os nutrientes que precisa ou não tem uma adequada remoção dos metabólitos ali do lixo celular que é produzido. Então essa área começa a sofrer e aí eu tenho, por exemplo, uma descamação naquela região. Então é um outro olhar. Ok, estou bem dentro do biológico ainda.
Posso olhar numa perspectiva bioquímica e tentar entender, está faltando nutrientes? Tem algum desequilíbrio de minerais, vitaminas, que está predispondo aquela região ao sofrimento? Até água também, É um outro né? olhar, uma falta de hidratação. Bom. Posso olhar numa perspectiva bioelétrica, que é um barato, que é uma perspectiva que a gente está olhando muito para ela agora, que é, olha, cada célula do nosso corpo, para se renovar, precisa que cheguem elétrons ali. Elétrons é a forma como a energia corre no corpo. Sim. Precisa ter elétrons, precisa ter voltagem para uma célula se renovar. Se não chega elétrons, essa célula não se renova. Significa que ela não vai se renovar ou não vai se renovar bem e eu vou começar a ter um sofrimento naquela região. Se isso for acontecer na pele, eu começo a ter um sofrimento da pele. Percebe? Então, 3 perspectivas diferentes ainda numa esfera biológica. Ok. Vamos aprofundar um pouquinho. Mas tem também a esfera psico, né? O olhar psíquico, onde eu olho para a esfera emocional. Falo assim, mas como é que essas emoções podem influenciar? Então, vamos lá. Tudo que a gente vivencia gera algum tipo de ativação em nós. Nosso sistema nervoso se ativa. Quando eu vivencio situações muito difíceis, a ativação pode ser tão grande que o meu corpo não consegue exatamente lidar com aquilo. Isso configura um trauma emocional. Essa ativação que o meu corpo não conseguiu lidar, meu sistema nervoso não conseguiu lidar, ela pode ser envelopada. No que ela vai ser envelopada, ela está, de alguma forma, protegendo esse organismo, porque agora eu contenho aquela ativação, mas, ao mesmo tempo, eu não me livro daquela ativação, porque ela fica envelopada. E, ao ficar envelopada, ela pode criar uma condição que é uma tensão, um bloqueio numa parte do corpo. E essa tensão e bloqueio, se mantida há muito tempo, vai criando o quê? Um bloqueio local que vai bloqueando o fluxo arterial, venoso, linfático ou elétrico. Então, regiões não vão receber o que ela precisa receber porque tem um bloqueio. Ou mais ainda, quando eu tenho traumas, quando eu tenho emoções que não foram resolvidas, o meu sistema nervoso autônomo, que é a parte do sistema que regula a nossa fisiologia, ele não vai funcionar muito bem. Ele vai ficar fixado num modo de operação que gera um excesso de ativação do sistema de estresse, por exemplo. Esse sistema de estresse, quando ele está sendo muito ativado, ele gera uma vasoconstrição, ou seja, os vasos que levam o sangue até determinada área, ele vai constringir. E no que isso acontece, o sangue não chega e essa área fica em sofrimento. Então, como que o emocional está influenciando? Então, E é muito engraçado, porque quando você vai fazer uma análise daquela situação, acaba que você tem que ir assim, né? Passo a passo. Passo a passo. Passo a passo. Então, como que um terapeuta integrativo, ele realmente atenta a todos esses passos? Porque a gente, numa área mais clínica, né? Sim. Não desfazendo em hora nenhuma dessa área clínica, a solução é o quê? Um medicamento para curar aquilo ali. Ele vai curar, momentâneo. Mas se isso tiver vindo lá do psíquico... exatamente, ele não vai... Das emoções, por exemplo... Com curiosidade aqui, ele não vai exatamente curar, né? Ele vai tirar camuflar, o sintoma. Vai camuflar, ele alivia né? o sintoma Vai camuflar. sem curar. O que a gente quer nesse olhar é aprender o caminho da cura. Tá, mas eu falo assim, no modo convencional que nós temos hoje de tratamento, eu vou falar pela grande maioria, né? Porque vocês são dois, né? Vocês entendem realmente a fundo sobre o assunto. Eu não, o Cris entende. O Cris é um cientista, né? Ele vai lá, ele vai o Cris entende, raiz, o Cris né? entende. Vê de uma outra forma mesmo. Mas a gente que está aqui, eu sou um paciente, tá? Vamos supor que eu tô, igual você falou, problema na pele. Eu sou maquiadora, então eu lido muito com peles. E realmente, o nosso tecido, ele sofre por várias alterações sentimentais ligadas a outros traumas. Isso é fato. E aí, eu chego, já fui no médico, já passei, né, o modo convencional, eu tô com os exames, eu tô com, né, enfim, tô com uma perda de cabelo, uma coisa assim. E aí, eu já tô com tudo em mãos. E aí, a direção, ele me deu a direção de um remédio, eu vou comprar e não necessariamente vai resolver. Resolve,
durante um momentaneamente, período, camufla, né? Camufla. E depois não resolve mais. E aí a gente volta, a gente acaba passando por outros médicos, enfim, é um modo convencional, que todo mundo passou na vida. É tipo assim, esse médico não resolveu nada pra mim, eu vou procurar outro médico. Exatamente. Como né? que as pessoas conseguem chegar até você? Eu falo assim, qual que é o maior público seu hoje? Quem são os seus pacientes mesmo? De pele, como que você, quando faz esse diagnóstico quando a pessoa chega na sua frente? Porque é muito simples. Se eu quebrei o braço, eu tô com um diagnóstico aqui, eu tô com um raio-x. Um raio-x, enfim. E aí eu chego, mas curou, mas está doendo ainda. Mas e aí? Porque você está vendo o que o médico, de forma convencional, e o que ele aprendeu até a página do livro, que é a outra página que você já foi estudar, que você viu que estava faltando alguma coisa, e você foi buscar, mas ele fez um modo convencional, e está tudo bem. Então, assim, como que você age a partir da página que não está no livro? Foi você que buscou e sabe que tem a cura nesses 3 métodos né, que você tem. Sim. Então, de alguma forma, toda pessoa que chega até mim, eu faço a mesma coisa. Sim. Que são coisas diferentes, mas numa perspectiva é a mesma coisa. Né? Vamos falar assim. Eu vou avaliar. E eu faço um diagnóstico integral, em que eu olho todas essas esferas. Então, não importa se a pessoa chega e fala assim, olha, eu tenho uma dor no ombro, ou se ela me fala, olha, eu não estou dormindo bem, ou eu estou muito irritada, ou eu estou com problema de pele, ou eu estou com câncer. Agora clareou. Porque eu recebo todos esses pacientes. Eu tenho pacientes que chegam e falam, olha, eu estou tratando de câncer. Você pode me ajudar? Eu falo, sim, talvez. Como é que eu sei se eu posso ajudar ou não? Depois de avaliar. Porque eu vou avaliar, e aí eu procuro nessa avaliação fazer esse olhar integrativo, verdadeiramente integrativo, porque eu olho todas essas esferas para eu compreender o que está acontecendo nesse sistema. Nesse organismo. Até para você chegar a esse laudo mesmo, final, né? Esse diagnóstico. Aí, sim, o diagnóstico, ele é um diagnóstico diferente. Porque ele não é um diagnóstico. Olha, você tem uma dor no ombro. Você tem uma tendinite. Você tem um câncer. Você tem insônia. Isso a pessoa já sabe. Ela fala assim, eu não estou dormindo. Eu posso dar um nome bonito para isso, insônia. Né? Mas o que eu realmente quero diagnosticar é por que está acontecendo? Né? Por quê? Que fatores estão interagindo para produzir esse desfecho? Que nosso corpo é uma máquina, né? E não está funcionando. Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Gente, o corpo fala, gente. Não adianta, o corpo fala. O corpo fala. O corpo fala, ele grita. E a gente aqui não consegue compreender. Simples assim. E se a gente puder começar a compreender o que o corpo está falando? Se conhecer, né, Cris? E buscar formas de avaliação que possam ajudar a trazer esse conhecimento. Eu acredito nisso demais, porque aí a gente está criando autonomia. Aí a gente está criando possibilidades mais profundas. Só que aí eu fico também com aquilo na cabeça aqui. A gente está aqui debatendo, né? É um papo bem cabeça, viu, gente? Aqui, vocês estão acompanhando o podcast Saber Viver aí, ó. Aqui é cultura. Aqui é cultura, tá? Aqui a gente sai até formado. Né, Carol? A gente já fez cada PhD aqui de faculdade, vocês têm noção. Mas quem está ali acompanhando, Cris, tá com certeza com a mesma sensação que eu tinha antes de ser terapeuta. Tá, vocês estão falando que o corpo fala. Tá, vocês estão falando que existem inúmeras situações que pode ser geradora dessa situação que eu tô passando. Mas como que eu vou fazer isso? Como que eu sei que meu corpo fala? Como, né, assim, olhar e falar, fala, o que você tá tendo? Então, isso que as pessoas acabam ficando um certo de bloqueio, porque elas querem soluções rápidas. Elas querem simplesmente ir num hospital e solucionar. Agora mesmo, antes de vir para cá, né? Eu tinha um exame marcado. E aí eu recebi um telefonema de um amigo meu, e aí ele falou comigo, fez o exame, já levou, o que deu? Falei, tá, eu fiz o exame, eu ainda vou pegar o diagnóstico. Aí ele virou e falou assim, mas você não tá sentindo nada, não? Eu falei assim, eu senti, por isso que eu fui ao médico, né, procurar. Não, mas por que você não sai daí então e já vai lá no hospital e leva esse laudo desse exame pro hospital te falar o que é? Eu falei, porque não tem necessidade. Eu senti, eu sei porque eu senti,
porém o médico pediu para eu avaliar um pouco com mais cautela devido ao meu quadro clínico, e eu tô avaliando, mas eu já entendi o porquê que eu tô tendo esses sintomas, dessa falta de ar, dessa ansiedade, né, dessa taquicardia. Então, assim, é fácil falar, mas as pessoas não conseguem dar esse tempo. Sim. Ele queria que eu fosse lá pro Hospital Veracruz, já com o exame na mão, para saber logo o que era. E essa ansiedade deixa que pode as pessoas trazer no outras coisas. Sim. Então, o ser humano, eu falo, ele não tem paciência. Ele quer resolver aquela dor, aquela doença, ou até mesmo descobrir algo rápido, porque essa espera, né, desse diagnóstico, essa espera desse laudo num complexo dentro da integrativa, ele é mais demorado. Não tem como você entrar no consultório e eu já sair de lá falando, você tem isso, é por causa disso, né? É um preparo, e as pessoas não têm isso. Elas querem imediatismo. Então, vamos ali comprar um remédio na farmácia, que o remédio resolve mais rápido. Sim. Eu tô com ansiedade, vamos tomar um ansiolítico, então. E a sua consulta, porque vamos dizer, né, um universo de situações. Então, todo paciente que chega até você, agora eu já compreendi, você vai analisar como um todo, com base no seu método, no seu estudo. Sim. Mas é uma média de tempo, porque eu tenho certeza que deve estar cheio de gente querendo consultar com ele, né? A agenda já está lotada. Porque as nossas consultas convencionais, 20 minutos. Né, e olhe lá, né, Vamos falar a verdade? E olhe lá, né? Eu fiz um exame hoje do hemodinâmico 10 minutos. Pois é. E olhe lá. Tudo bem, você tem experiência e sabe o que você está fazendo, mas uma média. Né? Eu tenho uma consulta de 1 hora. Sempre. Eu atendo todos os pacientes em 1 hora. A minha vontade é até passar estender a primeira consulta para 1h30. Porque olha eu o diferencial já posso dele, tá avaliar vendo? E começar a tratar um pouco mais aquela pessoa, aquele sistema. Talvez o ponto que a gente está tocando aqui é uma mudança de paradigma. Paradigma é uma forma de compreender, olhar para a própria saúde. A mudança de paradigma olha, tem um caminho rápido, que você tira o seu sintoma. Está aqui. Mas não traz pílula. a sua cura. Mas esse caminho não traz a cura. Existe um outro caminho que vai demandar mais esforço, sem dúvida. Mas é um caminho que pode te levar para curar aspectos da sua vida. Que vai fazer ou que pode te ajudar a encontrar mais saúde, mais alegria, mais felicidade, mais expansão. E aí é o que você quer, né? Mas o que você está disposto. Exatamente. O que porque você é tá o livre-arbítrio também. O que você quer? Você quer ir pela dor ou pelo amor? E deixa eu falar uma coisa muito importante aqui. Não significa que o medicamento alopático não seja necessário. Muitas vezes ele é. Boa, Cris. Boa. E muitas vezes ele vai ser um recurso para ajudar a fazer a outra jornada. Então, hora nenhuma eu estou dizendo, olha, então nunca mais use isso. Não é essa a ideia. A ideia é só que, olha, a gente pode ir mais fundo um pouquinho. E não só a gente pode, a gente precisa ir mais fundo um pouquinho se a gente quiser até para que você possa parar de ficar dependente do alopático. Exatamente. Entendeu? Porque a forma, o modo padrão de pensamento e de comportamento eu quero ficar livre de tudo que é desconfortável na minha vida. Gente, mas vamos falar sério. Quem gosta de ter dor? Lugar. Pois a dor é desconfortável. Primeira coisa, quem gosta de ter dor? Não. Ninguém gosta de ter dor, ninguém gosta de chorar, ninguém gosta, né, assim, de estar mal. Todo mundo gosta da energia lá pra cima, pelo menos a gente, né? Porque tem gente que gosta de vitimizar, né? Não falar, não. tem pessoas que gostam daquela dor, né? Péssimo. Tá péssimo. Aí vai ficar ruim mesmo. Como é que você tá indo? Como é que você tá? Tô indo. Faz uma consulta com o Cris. Tô indo. Não sei se é pra frente ou pra trás, mas tô indo. Mas percebe que tem um lugar que a gente quer ficar feliz. Todo mundo gosta de estar feliz. Todo mundo gosta, é mais gente, difícil lidar com a tristeza. Mas, às vezes, a tristeza está ali. E ela se faz necessária ser vista também. E olhada e sentida. E se faz necessária para você conhecer. Porque ninguém fica feliz todos os dias da mesma forma. A gente pode até parecer que está feliz todos os dias da mesma forma, mas não está. Vamos dar uma diquinha aqui, Cris. Hoje eu estou um pouquinho mais triste. Sente a tristeza. Entre em contato com isso. Nossa, hoje eu estou com raiva. Ok, sente a sua raiva.
Mas eu sou muito transmuta tranquilo, mas eu isso, né? sinto raiva também. Tem dia que eu tô com raiva. Mas e eu aprende olho a pra transmutar isso também, porque é importante Mas a você única se autoconhecer. Isso. A única forma, eu não vou dizer a única, mas a forma melhor para a gente transmutar qualquer coisa é não querer ficar livre dessa coisa e entrar em contato com ela. Eu só posso modificar a tristeza se eu realmente entrar em contato com ela. Porque Dar quando aquele eu tempo entro- a ela, né? Quando eu Cris? entro em contato com ela e eu sinto ela, ela pode fazer o que a emoção sabe fazer, que é mover. Emotion, do inglês. Energia em movimento. Emoção, ela é feita para movimentar. Emoção tem a natureza eletromagnética antes de química. E essa natureza eletromagnética significa que ela é feita para mover, como uma onda. Onda move. Ela vem, ela é sentida e ela passa. Então, se a gente aprender a fazer isso, a gente começa a dar movimento para as emoções. Ó, eu vou dar uma dica aqui Movimento. e o Cris vai me bater. Mas eu vou dar uma dica para vocês que estão acompanhando o podcast Saber Viver. Já está aí 8h pouca da noite, né, Carol? Tá Estão quase. fazendo a jantinha, estão aí curtindo. Faça igual nós ensinamos, hein, Carol? Põe a Alexa para quê? Bater palma pro seu despertador. Já põe seu despertador batendo palma. Porque isso, bateu palma, gente. Você acordou, gente. Você Bate acordou, palma, mais um gente. dia. Mais um dia, já põe lá a palma pra ser batida. Ó, a Alexa já acorda assim, ó, batendo palma pra Feliz. você. Porque você acordou. É mais um dia que você abriu o olho, que você tá com condição de encarar aquele dia, mesmo que seja um dia doído, E buscar sofrido. novos recursos, né? Mais uma Eu aprendi. Aprender novos oportunidade. recursos. Eu falo com ela, bota a Alexa pra gritar, bom dia, maravilhosa, hora de levantar e bate palma. Bate palma. Porque o choro dura uma noite, Cris, mas a alegria ela vem pela manhã. Isso é fato, isso é fato. Eu sou uma pessoa que você já percebeu o quanto de fé que eu tenho. Sim. Então, assim, o quanto eu acredito mesmo nessa força de todo o meu coração que tem capacidade de mudar qualquer diagnóstico da sua vida. Sim. Então, se você se conecta com... Às vezes a gente se perde, não é todo dia também não, viu, gente? Senão eu estaria sendo aqui, né, Carol? É, a De vida vez em quando eu instagramável, preciso dela né? virar e dar uma sacudida em mim. Uai, Sim. amiga, o que tá acontecendo? Cadê aquela força sua? Cadê aquela, né? Aquela alegria de botar a gente pra cima? Aí ela faz o quê? O que eu preciso de ter uma ação pra Sim. me sacudir, Sim. pra falar, opa, peraí, por que eu tô me permitindo conectar com essa energia? Sim. Como eu tenho também, hoje, uma massoterapeuta incrível, que quando eu tô toda inchada lá em casa, aí vai lá, ó, aperta, faz aquela boa drenagem pra falar o quê? Sistema linfático, acorda, Vamos lá. Isso. acorda. Play. Você não tá drenando, Aham. né? Sim. Então, a gente precisa dessas peças no jogo do tabuleiro, como precisamos de você como profissional, pra acordar a gente. É, não o é Cris ele fácil vem com não, uma forma gente. de ativação diferente, né? Então, corpo, espírito, energia, elas se conectam, né? E aí você coloca isso em movimento para não chegar no problema, para ele não E é o mais interessante o que ele aumentar. fala, Sim. que não Sim. é ruim que você esconda as suas emoções. Pelo contrário, você tem que entrar em contato com elas. Então, é o que a gente ouve muito falar, né? O momento do luto, ele é necessário ser passado. O momento de uma tristeza, ele é necessário ser passado. Tem que ser respeitado. O momento que você tá ali com raiva, você tem que respeitar. Mas o que você não pode fazer é permanecer lá. Sim. que aí vem o movimento. né? Aí não. É. Aí você não movimenta, né, Cris? Você estagna naquele ambiente negativo. Sim. A palavra que me vem é que a gente pode evitar se apegar a qualquer estado mental e emocional. Então, às vezes a gente pode ficar apegado ao estado para cima. Eu estou sempre bem. E se a gente se apega a isso, o dia que a gente não está tão bem, a gente sofre. Porque a gente se apegou a uma ideia de que eu preciso estar sempre de uma certa maneira. Então, o que a gente quer aqui é fluir. Eu também não quero me apegar à tristeza. Eu estou sempre, Deprimida, e ficar apegado aquela nesse coisa. lugar. Eu quero permitir fluir. Essa é a ideia. E talvez um grande aprendizado que a gente tem para a nossa vida, todos nós, é como que a gente pode aprender a não resistir ao que está acontecendo. E aí encontrar um lugar profundo de aceitação do que é. Seja uma dor, seja uma emoção, seja um fato que está acontecendo na vida.
Porque quando a gente não resiste e aceita, a gente abre um espaço, primeiro, para expandir, e quando a gente expande, a gente pode perceber tudo o que está acontecendo de outra maneira, e a gente também não cria uma resistência que vai ativar demais o nosso sistema simpático, que não vai deixar o processo de cura necessário acontecer. Porque o simpático prepara para lutar e fugir, ele não prepara a gente para curar o que precisa. Então, a não resistência e a aceitação ajuda a gente a acionar uma parte do nosso sistema nervoso autônomo, que é a parte parasimpática, que vai permitir os processos de cura acontecer, os movimentos inatos desse corpo de autocura acontecerem. Então, aí tem uma chavinha importante também. Segredo, não é tão fácil. Segredo revelado? Segredo revelado. Vamos lá, hein? Anota aí, hein, gente? Anota aí. Né? E, gente, é incrível, né, Carol? A gente fica um pouco assim impactada quando a gente ouve tudo isso e a gente fica assim, nossa, é muita informação. Eu tenho certeza que tem paciente que chega lá com dor, só de conversar com ele, já sai curado, assim, 50%. Eu tenho certeza, porque tem muita gente carente também e quer atenção dentro de casa. As pessoas que estão envelhecendo com doenças que há anos, às vezes não é, né, propriamente aquela doença. Sim. Então, existe essa parte, né, mental que precisa ser trabalhada. E aí eu estou aprendendo muito, tá? Então, nós já estamos aqui, ó, Cris, tá viu? A gente ensinando, aprende todos, saber viver. Sabe, eu falo com vocês que aqui a gente aprende todo saber viver. Cris, é interessantíssima essa tradução, essa forma, né? É como se a gente se olhasse no espelho, você vê além do espelho, aquela 3D. Sim. Sabe aquele 3D? É você. Eu brinco que eu tô olhando por dentro, né? Assim, de entender o que está acontecendo. Você tá aprendendo aí, Leda? Tá aprendendo, a nossa telespectadora fiel tá aqui aprendendo, tá vendo, Carol? Então, ela tá aprendendo e você tá em casa aí, com certeza você também tá aprendendo aqui com o Cris, terapeuta, né? E cuida aí neurofaciais, né, Cris? Neurofaciais. Eu acho que eu tenho uma coisa que eu acho que eu posso trazer aqui. Que eu acho Vamos que pode lá, ser pertinente. eu acho tudo. Eu tô amando aqui, ó. Se deixar, eu fico aqui. Se deixar, eu fico aqui às 5 horas, gente. Vamos criar um podcast 5 horas, Carol? Eu tô querendo bater um recorde. Vamos fazer o recorde. A gente gosta de desafio. Ô, diretor, você permite, Bruno Pimenta, um podcast 5 horas de saber viver? Num domingão? Num domingão. Não dá ideia, não. Parou. Não, fugiu a ideia. Vai mexer quem tá acabou. Quieto. Vai mexer com quem tá quieto. Passou a ideia. Aguarde. Ideia acabou. Mas não, tô falando sério. Um podcast de 5 horas, um mesão de debate mesmo terapêutico, Cris. Fica aí no convite, viu? Sim. Aquele entra e sai de cada um Legal. falando, né? Assim, da gente aprendendo um pouco com o Cris, vindo também um paciente. Podemos fazer uma seleção. Você fazer uma consulta ao vivo pra gente, assim, legal, Cris? Olha, fazer um diagnóstico ao vivo, assim. Aí, ó, Carol, pra marcar. A galera vai te cobrar, e eu vou te cobrar, porque eu tô gostando. 5 horas de podcast, Artbeats que aguenta, gente. Daqui a pouco a gente tá sendo expulso aqui da Artbeats. A gente vai pondo as intenções, não é? Não é? Não, eu falo que eu vou... Sabe o que eu falo? Eu boto o pé. O chão eu deixo Deus botar. Isso mesmo. E onde que as pessoas te encontram? Isso que eu queria saber. Olha, hoje eu atendo no Santa Efigênia. Pertinho da gente. Pertinho de vocês. A gente está fazendo uma mudança agora. A gente está criando um instituto que chama Emotional Health. Que legal. Que vai ser no Santa Efigênia também. Provavelmente em janeiro a gente já vai estar lá. São atendimentos multidisciplinares? A ideia é da gente... A gente está criando uma equipe. E a ideia é que nessa equipe a gente possa trabalhar e atender as pessoas que vêm com depressão, ansiedade, dor crônica. Posso me candidatar a ser terapeuta lá dentro? Vocês me permitem, gente, um dia na minha agenda? Ela tá achando que ela vai conseguir atender. Tô adorando. Eu vou ter que ficar calada, né? Não. Um dia na minha agenda, um dia eu volto para minha profissão de terapeuta, tá, né, Cris? Aí, ó, pode botar na sua equipe, nem que seja para ficar rindo para as pessoas. Trazer alegria, fazendo uma coisa sem alegre. Dúvida, sem aí, ó, dúvida. tem nossa massoterapeuta aí, viu? Ó, ativa lá, ó, com um reiki fantástico. Um reiki fantástico na mão. Poder, uma unção nessa mão que você não tem noção, meu filho. Uma unção. Eu falo que tem gente que foi escolhido mesmo a dedo para as profissões. Sim. Né? Deixa eu contar uma história rapidinho. Eu quero então. Eu sei que a gente Vamos lá. Não, tem tempo, tem tempo.
Quando eu tinha 5 anos, 4, 5 anos, isso minha mãe me contou recente, essa história, porque isso tem muito a ver com o que eu vou falar. Eu estava no carro e eu virei para ela e perguntei: mãe, se eu morresse hoje, qual que teria sido o meu propósito aqui? Quando ela me contou anos isso, você perguntou isso? Nossa Senhora. Quando ela Você me já se perguntou perguntou isso, Não. isso me impactou profundamente. Por quê? Porque a minha vida inteira, desde que eu me entendo, né, assim como gente que eu lembro, eu me pergunto qual é o meu propósito. Depois essa pergunta foi mudando um pouquinho no sentido qual é o propósito que Deus tem para mim. Porque sai um pouco da esfera do eu, que é buscar um Sim. propósito. Mas é muito interessante isso. Então, eu vejo que algo que cria muito saúde na vida de todos nós é quando a gente vai se alinhando a um propósito. Então, essa sua fala tem a ver com isso. A pessoa, ela está fazendo o que é para ela fazer, isso tem a ver com o propósito. Sim. Isso cria uma energia que é muito saudável, que é muito tudo, que é muito expansiva e que pode criar saúde em nós e nas pessoas que estão ao redor. Não importa o quê, não tem fazer melhor ou pior do que o outro. Eu falo isso muito. Nada. Um médico não é melhor do que ninguém em si, pelo que ele faz ali. Mas o como a gente faz o que a gente faz é que torna a gente mais ou menos alinhado com esse propósito. Então, acho que tem algo muito interessante aí. Então, parte desse olhar, quando a gente pensa numa saúde integral, tem um propósito aí? E o quão alinhado você está em relação ao seu propósito? E vamos procurar caminhos para a gente se alinhar mais a esse propósito? Então, tem algo aí que é bastante importante. Eu acho que é tudo que você falou, sabe, Cris? Isso aí não é bastante, não. Acho que é tudo. É a gente entender realmente nosso papel aqui. Nós estamos aqui, né, tendo um presente a cada dia que a gente levanta. Eu posso falar isso de carteirinha e assinar embaixo, né, por todo o meu movimento de saúde que eu tenho. Então, assim, é o que eu busco. Qual é o meu propósito? Qual é a minha missão de vida? Por que que eu estou aqui? E o porquê que eu consigo passar por tantas lutas com ainda sabedoria e ver que realmente esse meu propósito está sendo cumprido, né? Então, quando eu formei em terapia, eu fui paciente terapêutico. Eu fui paciente terapêutico fazendo direito. Eu entrei em curto-circuito. E precisei passar por tratamento psiquiátrico seríssimos, assim, com psicotrópicos, não aguentava mais. E aí eu fui fazer terapia bioenergética. E aí quando eu saí do tratamento convencional e pulei para uma terapia bioenergética, eu falei, gente, eu posso ajudar as pessoas desse jeito. Eu, como advogada, vou ajudar muita gente, mas como terapeuta eu vou ajudar muita gente, sem precisar ainda me envolver em situações que eu acho totalmente errôneas, né? Brigas de famílias, brigas de paternidade, isso é uma coisa surreal na minha cabeça, né? E aí eu vim para a área da terapia, com muita luta. Hoje você encara uma área num mercado hoje que é o mercado que eu gostaria de estar. Sim. Né? Eu estou, mas de outra forma. Porque eu fiz terapia e formei em 2012, quando eu comecei a atuar, em 2008 foi minha formação. A gente não... Quando que você ouvia falar, há 15 anos atrás, de terapia bioenergética? Era coisa de religião, era coisa, né, errada, era tudo julgamentos. Sim. Né? Você não tinha esse contato hoje que a gente tem com a medicina. Então, assim, eu vim atendendo, e quantas vezes eu recebi ligações de cá, vários médicos, por que que você conseguiu curar essa dermatite atópica no pé da minha filha e a dermatologista está há 8 anos com ela e não consegue curar? E era simplesmente um banho de ozonioterapia que era colocado, era uma hidrozonioterapia que eu fazia no pezinho dela quando a mãe ia constar comigo, eu deixava ela no banhozinho de hidrozonioterapia, falava, bota o pezinho aí. Né? Porque eu não podia também falar que era ozônio na época, porque era algo que era quase um crime. Era quase um crime, né? A ozonioterapia. Então, é isso que você falou, é o propósito. Quando eu tive a oportunidade do Saber Viver em minhas mãos, eu saí do atendimento. E quando eu conversei com a minha mãe de criação, que é terapeuta e, né, já partiu desse mundo e está lá atendendo muitos e muitos lá em outro plano, ela falou comigo, na
clínica, você atende 7, 8 pacientes por dia. Na televisão, quantas pessoas você vai atender? Então, olha o que você está tendo de presente. Eu falei, eu estou tendo uma oportunidade. Sim. Eu nem sabia o que eu ia montar nessa televisão. Quando eu falei, eu quero montar um programa que eu vou falar de qualidade de vida, que eu vou fazer terapia nas pessoas sem elas sentirem. Esse é o propósito. Essa é a missão do Saber Viver. Fazer terapia nas pessoas sem elas sentirem. E por isso que eu atraio tantas pessoas tortuosas, tantas pessoas que precisam da gente, e ao mesmo tempo eu atraio tantos propósitos igual o meu para ajudar essas pessoas. Porque a gente, com um simples bate-papo, a gente conseguiu, nesses 6 anos de carreira de Saber Viver, quantas vidas a gente já salvou, né, Carol? Muitas. Histórias eu de assisto. suicídios, histórias de pacientes com suicídios querendo realizar. E assistindo o Saber Viver, Que lindo. sabe? Abrir um coração. Pessoas que passaram pela nossa equipe com problemas e que hoje dão a alma para não sair de perto. Olha, sim. Então, isso que eu vejo que é o propósito, sabe? Então, eu acho que Deus vai unindo a gente. Como você veio para a Família Saber Viver, foi para a TV, tá aqui nesse bate-papo com a gente, né, Carol? Você tem esse desafio do podcast, né? Exatamente, é o propósito. Ele falou tudo. Quando a gente se encontra no nosso propósito, flui. Como você dançarina de jazz, foi para maquiagem, quando você se encontrou no seu propósito, você vê que flui. Sim. Ela fala comigo, amiga, eu marquei hoje em 20 minutos. Eu olho pra cara dela assim, tá, em 20 minutos. E marqueia, porque é o propósito. E sábado, domingo e feriado, e ainda arruma um tempo pra gente tá fazendo o pilar social. Sim. Que ninguém entende, assim, você grava lá todo dia, o Que pessoal ninguém fica curioso. entende a gente, né? O pessoal fala assim, como é que vocês duas dão conta de sair, de viajar, de fazer acontecer? Acho que a agenda de vocês são meio diferentes. Mas é por causa do propósito. Você também trabalha sem sentir, né, Cris? É tanto amor que você dedica ali a tudo que você buscou, que a gente vai fluindo. Então, assim, quando ele fala, acha o seu propósito, o pessoal que está aí nos acompanhando, começa a perguntar para você, eu estou fazendo o que eu gosto? É isso mesmo que eu quero? Porque se você tiver numa coisa que te faz bem, você não vai estar fazendo nada. A vida já faz para você. Já acontece natural. Não é isso, Cris? Você já cria um movimento, como diz o Cris aqui, que tudo flui e tudo é natural. Ô, Cris, assim, é uma honra para mim te receber aqui. Sabe disso, né? Desde quando nós se conectamos lá atrás. Meu horário já pode deixar marcado, porque como terapeuta eu preciso de um terapeuta. Necessário, você cuida de tantas pessoas. É minha assessora, ela cuida da minha agenda, então aí, ó, já marca com o Cris. Marca seu horário também, tá, amiga? Não, Cris, eu tenho um trabalhinho a mais, mas eu vou marcar. Mas assim, vai dividir comigo, Cris. Você vai dividir a paciente comigo? Tá bom. Você vai dividir a paciente comigo um pouquinho? Né? 2 horários direto. Cris, vai ser o melhor dia do atendimento dele. Vem Vai as ser um dia duas. especial, Vem sem as dúvida. duas. Você chega lá na clínica, as duas doidas. Acho que vou reservar Já umas saiu de muito 4 fora horas. do 4 horário. horas Cris. pra gente, Cris. Já chegou muito tarde em casa que a patroa falou assim, hoje a janta tá gelada. Eu que faço a janta. Gostei. Aí, ó, já estamos precisando explorar o Cris mais um pouco. Ensinar para os homens como cumprir o papel de pai, como cumprir o papel de companheiro, né, Cris? Sim, com certeza. Olha, uma brincadeira à parte, uma honra para a gente receber. Gratidão mesmo, viu? Gratidão. E se você quiser acompanhar o Cris aí, tá aí o Instagram dele, né? Dudu pode colocar aí pra gente, ó, Cristiano Guimarães, @cris.facias, né, Cris? Com Isso. SCIAS. E aí vocês acompanhem o Cris. Realmente eu coloco pra vocês, gente. Ó, se você não conseguiu ainda mandar esse podcast pra alguém, vai ficar aqui no nosso canal. Já envia correndo, porque eu tenho certeza que seu coração vai tocar e vai falar assim, eu preciso mandar esse podcast pra aquela pessoa que ela tá precisando do Cris, viu? Cris, gratidão do fundo do meu coração, Gratidão. viu? Bem-vindo à Família Saber Viver, que Obrigado. volte mais vezes e não acho que eu tô falando, brincando do nosso podcast 5 horas não, hein? Vai Vai ter. participar, vai Melissa fazer Paula consulta, falou, já sei. vai já. fazer consulta ao vivo, né, Carol? Já tô sabendo. Vamos lá, eu topo. Ó, Carol, gratidão mais Obrigada, uma vez, amiga, amiga. viu? Muito Com mais um obrigado pela podcast Saber oportunidade. Viver. Lembrando você de casa, quinta-feira
tem podcast Saber Viver às 7h30 da noite também. Então, já deixa aí sintonizado, viu? Pro sininho despertar. Quinta-feira às 7h30 da noite, eu aguardo você com mais um podcast. Quinta, você tá comigo? Tamo junto. Aí, ó, eu e Carol, de novo, com mais um podcast, quinta-feira, aqui na Art Beats, tá bom? E sábado, não vou nem falar, né? Tem o melhor programa da TV 9h15 da manhã. 9h15 da manhã, tomar café com a gente, programa Saber Viver. Gente, um beijo, boa noite, fiquem com Deus, que Deus abençoe a semana de vocês. Cris, beijo, brigadão, Obrigada, meu querido. Um Tchau, abraço. tchau pra Tchau, todos. pessoal.